A história do Nico Hülkenberg na Fórmula 1 sempre foi algo pouco convencional. Desde que ele estreou na categoria em 2010, sempre foi visto como uma joia bruta, alguém que só precisava da oportunidade certa para despontar na categoria. Principalmente depois que ele foi campeão da GP2, que é a atual Fórmula 2, todo mundo dava certo que um dia ele seria campeão mundial. Só que no final a sua carreira se provou ser exatamente o contrário disso. Não que ele fosse um piloto ruim, mas passou longe do que se imaginava que ele poderia alcançar um dia. E essa carreira ficou muito mais marcada por ser um nômade dentro da categoria, pulando de equipe em equipe, mas sempre entregando resultados fortes e performances boas. Só que nunca boas o suficiente para conquistar esse seu tão sonhado pódio. E depois de uma passagem até decente, mas apagada até na Renault, ele acabou saindo da Fórmula 1 no final da temporada de 2019. Mas nunca saiu completamente, porque ele continuou fazendo função de piloto reserva na Racing Point, que viria a se tornar a Aston Martin, chegando inclusive a competir em 4 corridas, substituindo os pilotos da equipe que iam pegando Covid ao longo desses anos. E essas participações extras e substituições de corrida mostraram que mesmo fora da F1, ele ainda tinha o talento e habilidade e a qualidade necessária para ser um piloto competitivo na categoria. E a Haas enxergou isso na época ainda com o Gunther Steiner. E trouxeram então ele de volta para a categoria na temporada de 2023, e exatamente isso foi um ponto de virada gigantesco na sua carreira. Principalmente de mostrar essa habilidade do Hülkenberg de conseguir se adaptar, ser um líder na categoria, provar que ele ainda pode ser um protagonista dentro do seu próprio cenário na Fórmula 1. Antes de retornar pela Haas, o Hulk tinha corrido uma temporada inteira lá na Renault, e mesmo que ele sempre tivesse sido um piloto com aquela reputação de ser talentoso e consistente, e principalmente de alguém que poderia entregar resultados fortes e positivos para uma equipe no meio do pelotão, a sombra de nunca ter conquistado um pódio, mesmo tendo 170 corridas na época, parecia assombrar e perseguir as opiniões que as pessoas têm sobre ele. Inclusive até hoje as pessoas preferem julgar ele por esse fato de nunca ter conquistado um pódio, do que realmente analisar o resultado que ele entrega na pista, considerando o carro e as equipes pela qual ele compete. Só que pensando em tudo isso lá em 2019, quando a Renault resolveu então trazer o Esteban Ocon no lugar do Hülkenberg para a temporada de 2020, ele ficou de fora de um assento titular e enfrentou essa realidade de que provavelmente talvez nunca mais voltasse para a categoria. Porque geralmente quando os pilotos saem da F1, ainda mais considerando a idade que o Hülkenberg tinha, é praticamente impossível eles voltarem. E nos anos de 2020 e 2022, o Hulk ficou ainda nos arredores da F1, só que como piloto reserva, e até um reserva de luxo, pra falar a verdade, porque normalmente os reservas não têm tantas oportunidades e dificilmente conseguem até entrar pra correr. Mas ele conseguiu entrar muitas vezes, participando em 4 GPs nos anos de 2020 e 2022, e chegando até a pontuar em 2 deles. E poderiam ter sido até 5 corridas, só que ele teve um problema no GP da Grã-Bretanha e não conseguiu nem largar na corrida. Mas as 4 corridas que participou serviram ainda para mostrar que ele tinha essa habilidade de só entrar no carro sem nenhuma preparação e ainda entregava um resultado sólido. E foi isso que basicamente salvou a carreira dele. Porque como eu disse, um piloto com essa idade, depois de sair da F1, é muito raro e praticamente impossível que ele volte para a categoria. Só que essas substituições que ele pôde ter em 2020 e 2022 foram nos momentos exatos para ele provar que ele ainda tinha um nível que poderia ser o piloto para uma equipe de meio de pelotão consistente na categoria. E foi aí que ele recebeu essa oportunidade de pilotar pela Haas em 2023. Só que mesmo assim, quando ele foi anunciado pela Haas substituindo o Mick Schumacher como um piloto com mais de 30 anos e depois ainda de 2 anos sem ter pilotado de forma titular, teve muito ceticismo nas opiniões públicas em relação à decisão que a equipe americana tomou. De que apesar dele ter ido muito bem nas 4 corridas que substituiu os pilotos da Racing Point e Aston Martin, talvez ele não tivesse mais o nível suficiente depois de tanto tempo fora para ser um piloto que entregasse os resultados que uma equipe emergente como a Haas precisava. E uma das principais razões que fez a Haas tomar essa decisão chocante na época, que talvez hoje não seja mais tanto, de assinar com o Hülkenberg, é exatamente esse grande conhecimento e experiência que ele tinha para trazer um feedback valioso para a equipe. Porque a Haas ainda é uma equipe relativamente nova na Fórmula 1. Apesar deles já competirem desde 2016, quando você para analisar direito, não são nem 10 anos de categoria ainda. E desde que entraram na F1, eles sempre tiveram muita dificuldade em ser consistentes no temporada após temporada, com carros que entregavam muito menos do que eles desejavam e que eles não conseguiam manter o ritmo de atualização ao longo da temporada, fazendo com que até mesmo nos melhores anos da Haas, eles tivessem vários resultados montanhas russas. Que numa corrida eles terminavam ali em 4º lugar, enquanto na outra corrida eles terminavam com os 2 carros fora da zona de pontuação. Então a Haas precisava de um piloto experiente para ajudar a guiar e desenvolver esse carro e trazer um feedback que fosse realmente capaz de melhorar a performance do carro. E o conhecimento técnico do Hülkenberg, como ele entende e sabe como esses carros funcionam,
é muito valioso para a Haas. Não à toa o próprio Hulk admitiu que antes do seu anúncio oficial de que seria um piloto da Sauber, o Ayao Komatsu chegou a oferecer um contrato muito mais lucrativo para ele, para tentar segurar ele na equipe. O que obviamente não adiantou, e quem se beneficia disso é a Sauber, porque um dos principais motivos de eles também terem contratado é exatamente essa visão, essa sabedoria que se tem no paddock, do conhecimento técnico que o Hülkenberg tem para ajudar a montar e desenvolver projeto. E a Sauber nesse processo de transição para virar Audi, com até mesmo o Mattia Binotto falando que talvez o projeto demore um pouco mais do que eles estavam planejando para funcionar, vai se beneficiar muito de alguém experiente como o Hülkenberg. Agora, outro personagem importante para ter esse ressurgimento do Nico Hülkenberg foi o Gunther Steiner. Porque a gente conhece muito bem a peça, a gente sabe que o Steiner era muito nessa abordagem mais prática e gostava exatamente desse profissionalismo e ética no trabalho, algo que o Hülkenberg também é muito reconhecido por ter. E juntos eles conseguiram então estabelecer essas metas realistas que eles podiam concentrar em maximizar o potencial da equipe e reverter a situação deles. Uma estabilidade que eles não estavam tendo antes com o Mick Schumacher levando o carro no muro diversas vezes ao longo da temporada. E também por conta dessa sua inexperiência e juventude que não conseguia ajudar a desenvolver tanto o carro. Outra característica que o Magnussen também não tinha e não estava conseguiendo ajudar tanto quanto o Nico poderia. Então por isso a escolha do Hülkenberg foi tão importante e tão decisiva por parte da Haas. A ideia da temporada com o Magnussen e o Schumacher era exatamente você ter um piloto novato que pudesse desenvolver para o futuro e ter esse talento para ajudar a pontuar, enquanto o Magnussen seria o piloto experiente que ajudaria no desenvolvimento do projeto. Só que os dois nomes deram completamente errado para isso. O Mick não conseguiu ser esse talento que ele prometia ser, e o Magnussen também não conseguia ajudar tanto na questão de desenvolvimento do carro. Então o Hülkenberg entra para ser essa peça, e a Haas não queria perder ele, queria manter ele ao lado do Berman, exatamente para fazer o que eles tentaram fazer em 2022, só que agora com o Nico e o Berman na equipe. E a vinda do alemão então trouxe uma estabilidade para a equipe que eles não estavam tendo há algum tempo. Só que essa ajuda deles estendeu muito mais do que só o conhecimento técnico, até pro próprio desempenho de corrida. Porque uma das principais qualidades que o Hülkenberg conseguiu trazer em 2023, e que ele também vem repetindo agora em 2024, é exatamente essa sua força nos treinos classificatórios. Esse sempre foi um dos destaques do Hülkenberg, de conseguir ser um ótimo piloto de classificação. E 2023 mesmo, com aquele carro tenebroso que a Haas tinha, ele conseguiu em várias ocasiões levar o carro pro Q3. Ao longo de toda a temporada de 2023, ele chegou 8 vezes no Q3 e em classificação bateu o Magnussen em 15-7. E essas classificações fortes que ele teve, como no próprio GP do Canadá que eu mencionei, mas também em outras provas, como a Arábia Saudita, levantaram os olhos para ele, lembrando todo mundo que ainda tinha essa habilidade e poderia entregar principalmente performances de uma volta. Ainda mais quando a gente considera que em 2023 a Haas estava tendo muitas dificuldades com o ritmo de corrida, principalmente na degradação dos pneus. E também dá essa oportunidade da Haas de fazer pontos importantes que eles não teriam em outras condições, considerando esse carro que decaía muito ao longo da corrida. Então essa consistência dele de estar sempre indo muito bem nas classificações e colocando a Haas em situações que deixavam eles mais próximos de tentar sonhar com pontos, consolidou ele como líder da equipe. Magnussen, claro que ajudava muito na questão de pontuação, inclusive terminou mais vezes do que o Hülkenberg na zona de pontuação, 3 vezes em 10º lugar, mas o Nico nas 2 vezes que pontuou conseguiu ser muito mais efetivo, com o 7º lugar no GP da Austrália e também com o 6º lugar na corrida sprint do GP da Áustria, que somaram 9 pontos para ele e permitiram também a Haas tentar sonhar em alcançar a Alfa Romeo no campeonato de construtores. Então essa habilidade do Hülkenberg de consistentemente fazer boas classificações e por isso criar oportunidades de pontuação que a Haas não teria em condições normais, que separaram ele e tornaram esse piloto principal da Haas nas 2 temporadas. E agora um outro ponto que contou muito positivo para ele foi exatamente essa capacidade de conseguir se adaptar de forma muito rápida para os novos carros da Fórmula 1. Porque a última temporada que ele tinha corrido de forma completa foi em 2019, e esses novos carros só entraram com a mudança a partir de 2022. E claro que ele teve também a chance de substituir e correr nesses carros ao longo da temporada de 2022, mas ele não estava ativamente participando dos treinos que realmente importavam e adaptavam os pilotos para esses carros. E essa grande mudança trouxe um novo desafio, porque o Nico precisou se adaptar de forma muito rápida num estilo de pilotagem completamente diferente de como ele teve que aprender ao longo da sua carreira, ainda mais sendo um piloto muito mais velho que a grande maioria do grid. E mesmo assim ele conseguiu se adaptar e principalmente pareceu envelhecer como vinho, porque quando a gente pega a temporada atual de 2024, ele só melhorou em questão de performance, consistência e entrega de resultados para a Haas.
sendo de forma disparada o principal pontuador da equipe. Na temporada passada ele já tinha terminado na frente com uma vantagem de 6 pontos e na atual essa vantagem já é de 18 pontos pro Kevin. E isso também foi um fator importante para a Audi tomar essa decisão de contratar o Nico, pensando em ajudar esse projeto no primeiro momento, em 2025, e depois com o novo regulamento, ter um piloto inteligente, consistente, com experiência na categoria e capaz de adaptar rápido aos novos regulamentos, mesmo com uma idade avançada, que pode fortalecer a construção desse projeto nos próximos anos. Então esse retorno do Nico para a Fórmula 1 com a Haas, que também contou com muita sorte de ter tido as oportunidades no momento certo de substituir como piloto reserva, serviram para revitalizar sua carreira e também reforçar o legado dele, que na minha opinião é um dos pilotos mais subestimados da história da categoria. Claro que essa sombra de nunca ter conquistado um pódio vai sempre perseguir ele ao longo de toda a sua carreira. Mesmo que ele tenha uma passagem brilhante na Sauber, as pessoas nunca vão esquecer disso, e ele sempre vai ficar marcado por essa meta que nunca conquistou. Só que essas últimas 2 temporadas serviram exatamente para lembrar o mundo da Fórmula 1 o quão bom e quão profissional o Nico é. Para Haas, a presença do Hülkenberg foi uma virada de jogo. A liderança que ele trouxe, a experiência e a habilidade de maximizar o potencial do carro serviram para dar para a equipe um novo senso de direção e otimismo, que eu discuto um pouco melhor no vídeo do card que tá aparecendo aqui para vocês agora. E olhando pro futuro, o que é até engraçado de pensar, porque a gente tá falando de um piloto de 37 anos, mas assim como o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso, só que claro, cada um dentro das suas próprias disputas na categoria, o Hulk provou que ainda tem muito talento para extrair nos próximos anos. A jornada que ele teve de sair da categoria, ter virado um piloto que recebeu uma segunda chance de se provar um piloto talentoso, e agora ganhar esse papel de liderança no projeto de uma equipe que almeja nos próximos anos tá brigando por vitórias, mostra pra gente praticamente a história de um filme de um piloto que persistiu e mostrou resiliência muito acima da média. E que pra mim só serve pra mostrar como isso é um testamento da qualidade, a habilidade e a determinação de um piloto que quase nunca é reconhecido pelo trabalho que faz na Fórmula 1. Mas aí tá como o Hülkenberg transformou a sua carreira na F1. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma forma simbólica de você estar ajudando a gente e que vem com alguns benefícios, como por exemplo receber esses vídeos aqui, os vídeos longos com antecedência, prioridade nas respostas dos comentários e o mais importante, disparado, seu nominho aparecendo aqui na tela. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.